Obrigado, Sidney, pelo convite. Fiquei muito honrado, surpreso e feliz demais em ter, afinal de contas, deixado alguma boa impressão na curta passagem que tive pela faculdade em Iguatu. É, Meu caro, eu acho que eu já posso começar a tratar um pouco das questões que você me direcionou, não é? Já posso falar um pouco sobre elas. Eu não pretendo, Sim. fa- eu não pretendo Hum. fazer uma aula propriamente dita, mas apenas alguns esclarecimentos, introduções, para quem porventura tenha algum interesse em ler, aprofundar ou saber o que hoje é pesquisado nessa área, em filosofia e em direito, é, possa se orientar um pouco, né? Então, então agradeço mais uma vez e espero que possa ser útil na formação de quem porventura escutar. Bem, acho que inicialmente seja interessante eu primeiro apresentar um pouco a minha área de pesquisa. Minha área de pesquisa ela transita por inúmeros interesses, né? Inicialmente na Faculdade de Direito da UFC, em Fortaleza, nós tínhamos, isso em 2004, né, quando eu ingressei na faculdade, nós tínhamos uma área de pesquisa muito impactada pela obra, enfim, recém-traduzida e ainda em publicação do Giorgio Agamben, filósofo político italiano, que também era jurista, né? E dentre tantas obras que, em meados dos anos 2000, estavam sendo traduzidas, estavam o Estado de Exceção, Homo Sapiens, vários outros livros desse projeto que ele chama Homo Sacer, né? Bem, é, em uma entrevista especificamente ele feita aqui no Brasil, Agamben ele revela explicitamente uma dívida para com o pensamento de Carl Schmitt. Carl Schmitt é um jurista alemão, nascido no final do século XIX, com a produção, diria, na primeira parte da década de 1910 até 1970, 80, ele viveu bastante. E Agamben, ele ele explicita a dívida não só dele para com Carl Schmitt, mas também para qualquer pensador contemporâneo da política que deveria, de alguma forma, medir forças com esse autor. Carl Schmitt é um jurista muito polêmico para dizer algo simples, né? Que eu vou tentar especificar mais um pouco durante a minha fala, mas é um autor que extremamente polêmico, mas tanto polêmico quanto produtivo em suas análises. Então, a Agamben, de certa forma, ele dá esse mote, ele lança a pista, né? Ele dá a pista para aqueles que quisessem se aventurar, de fato, no pensamento, nesses meandros entre direito e filosofia, que um dos grandes enigmas a ser decifrado seria justamente Carl Schmitt. Isso em meados de 2004, 2005, eu acho que eu levei a sério demais a dica, né, a pista dada pelo Agamben, e começa a minha formação no direito totalmente sob a leitura desse autor, Agamben, Walter Benjamin, outro autor alemão, também envolvido com Carl Schmitt, mas Schmitt foi minha escolha inicial, vamos dizer assim, minha chegada. Nessa época ele estava numa releitura da obra de Schmitt, e eu diria que como nós somos sempre frutos do nosso tempo, né, por mais que tentamos ir além do nosso tempo, mas somos frutos do nosso tempo. Eu ali, 2004, 2005, iniciei exatamente a minha formação acadêmica, propriamente dita, lendo não só Carl Schmitt, mas tendo esse autor como base. Bem, evidentemente é um autor difícil não tanto pela modo como ele escreve, apesar de ser um tanto hermético, mas difícil
pelas posições, e sobretudo pela biografia e como ele ficou conhecido na história do pensamento. Eu diria que na sua primeira parte, na sua primeira período de produção intelectual, nós podemos delinear em torno da República de Weimar. República de Weimar é aquele período de 1919 até 1932, 33, enfim, até a chegada de Hitler, do Partido Nazista ao poder. E essa Constituição de Weimar, né, na Alemanha, é um marco no constitucionalismo, um direito não só alemão, mas um direito internacional, e, e deu origem e deu nome ao próprio período desse período da história alemã, a República de Weimar, que foi um período de extrema criatividade, não só no direito, mas também nas artes, no cinema, na música, na literatura, enfim, na ciência e assim por diante, com todas as contradições que os períodos criativos nos oferecem. Então, nesse período, exatamente, Schmidt começa a sua produção intelectual. Inicia, mais especificamente, em 1912. é, as datas exatamente eu posso estar enganado, mas é nesse período. Em 1912, inicia publicando a sua tese sobre direito penal, inclusive, sobre a culpa e as formas da culpa. Esse texto não tem tradução ainda. Depois, em 1914, ele publica uma tese, essa também não tem tradução, mas tem tradução em espanhol, a francês, acessível, mais do que a primeira, sem dúvida. E alguns outros textos importantes, mas ainda não característicos da sua produção. Essa produção nós chamamos de produção pré-weimariana, ou seja, antes da República de Weimar, antes de 1919. Então, nós temos basicamente essa primeira parte da produção de Schmidt, vinculada a um período pré-weimariano, weimariano, que é o período propriamente da República de Weimar, e o período tardo-weimariano, que é um período mais tardio, o finalzinho da República de Weimar, quando ele assume alguns compromissos políticos, no mínimo polêmicos. Mas isso eu vou chegar daqui a pouco. A grande questão, na verdade, de Schmidt, se eu pudesse dizer assim, o grande problema que ele experimenta, um problema intelectual, né, que ele assume como um problema da sua vida praticamente de pesquisa, é acerca da ordem jurídica política, ou seja, é dessa relação entre direito e política, ou entre poder, direito e política, vamos colocar nesses termos, que caracteriza a ordem estatal. Carl Schmitt era um conservador, né? Carl Schmitt era um autor, além de católico, né? Católico praticante, enfim, ser católico numa Alemanha de maioria protestante era no mínimo problemático, mas em todo caso era um autor conservador que não disfarçava sua leitura conservadora do mundo e, como todo conservador, tem por princípio fundamental a manutenção da ordem, né? Então, o grande problema de Carl Schmitt era exatamente estudar o direito e a política nas suas interrelações, tendo por objetivo, tendo por princípio, como gosto de falar nos meus textos, e também em textos de especialistas de Carl Schmitt, tendo por princípio uma espécie de nostalgia da ordem. Então, essa nostalgia da ordem, nostalgia da unidade política, enfim, é, por assim dizer, uma marca assim, nós podemos acompanhar em toda a obra schmittiana. Isso é visto de maneira ainda mais enfática nos textos após a Primeira Guerra Mundial e logo após a Constituição de Weimar, a República de Weimar, na Alemanha. Eu me refiro aos textos mais famosos dele, né, sobre a ditadura e ao texto também sobre a teologia política, que é do começo da década de 20, 21, 22. Né? Esses textos, Schmitt leva ao extremo essa busca pela ordem política. Quando digo ordem política, eu me refiro a uma fundamentação teórico-política, enfim, dessa ordem, né? Enfim, então, eu me refiro quando eu me refiro à filosofia política, ou à teoria do direito, eu me refiro, na verdade,
a um discurso justificador da ordem, né? Tal como Hobbes, no início do século XVII, justamente no início da filosofia política moderna, da ciência política moderna, também propunha um discurso justificador da ordem, né? Então, Schmitt, entendido como um Hobbes do nosso tempo, Hobbes do século XX, né, de certa forma, ele leva a sério e começa a sua produção intelectual em torno disso. Mas, evidentemente, a diferença contextual entre Hobbes, século XVII, e Schmitt, no começo do século XX, é gritante. E, na verdade, eu diria que Schmitt, nessa época da República de Weimar, seria uma espécie de último metafísico do direito. Assim como Nietzsche, né, décadas antes, seria o último grande metafísico, ao menos na leitura de Heidegger, né? Schmitt também estaria ali no final da grande tradição do direito europeu, do ius público europeu, né? Então, esse direito público europeu, essa tradição que vem desde Grosch, Pufendorf, entre outros autores, fundado durante 3, 4 séculos, encontrou justamente no entreguerras a sua exaustão. E Schmitt, então, fundado nessa grande tradição, herdeiro de algumas teses robesianas, conservador no seu apego à ordem, um nostálgico dessa unidade perdida, se vê no final de um grande período histórico do pensamento europeu e, vamos dizer assim, ele se vê num dilema, que é um dilema, todos nós pensadores, intelectuais temos esses dilemas, que é o dilema de ver uma ideia ou uma estrutura de pensamento ruir. Então, o Schmitt, ele pensa sob ruínas, né, vamos dizer assim. E nesse sentido, ele recupera a ditadura, ele recupera a noção de ditadura romana, faz um trabalho muito importante no texto da A Ditadura, que também não tem tradução em português, justamente tentando recuperar elementos para repensar a noção de autoridade no Estado. Na verdade, assim como todo conservador também, a noção de ordem e autoridade estava em jogo para Schmitt. Mas num diálogo muito intenso com Walter Benjamin, um diálogo intenso, apesar de oblíquo, né, porque os dois trocavam cartas, tinham uma leitura recíproca, mas não se falavam diretamente, né, porque Walter Benjamin é uma figura extremamente refinada da cena intelectual berlinense daquela época e marxista, judeu marxista revolucionário, amigos de Brecht e de toda a cena cultural da Alemanha, e Schmitt, o jurista, juiz na época, enfim, católico, conservador. Então, evidentemente, era uma amizade impossível, apesar dos dois terem leituras e interações que hoje nós sabemos que foram bastante intensas, ao menos intelectualmente. Bem, então, nesse diálogo, ele abandona esse paradigma inicial do seu pensamento, apesar, em busca da ordem, enfim, da ditadura, da noção de autoridade, recuperar a noção de autoridade e, e põe em marcha o seu grande argumento, na verdade, uma grande tese, um grande conceito, né, que marca o seu pensamento até hoje. Eu poderia dizer que os pensadores, os filósofos, os juristas, enfim, pensadores em geral, são marcados pela criação de conceito, essa definição de Deleuze. Deleuze afirma isso. Definição de conceitos. Então, de certa forma, nós tentamos fazer conceitos, né? Produção de conceitos ou de personagens conceituais, é isso que nós tentamos fazer. Platão tem os seus conceitos, né? A noção de ideia é um conceito formidável. Kant tem os seus conceitos, a noção de sujeito transcendental é um personagem formidável da filosofia, um conceito formidável, entre vários outros. Schmitt também tem o seu conceito. Inicialmente, esse conceito se chama estado de exceção. O estado de exceção, ele, na verdade, tem uma fortuna crítica absolutamente incontornável hoje, né? Porque ganhou, na verdade, uma extensão que nós não temos como dar conta.
tanto pensadores mais ligados à direita quanto pensadores mais ligados à esquerda usam esse conceito de maneira instrumental, e isso é importante, usar de maneira instrumental, mas usam esse conceito de estado de exceção para pensar os seus problemas. Então, eu diria que qualquer pensador tem essa preocupação de ter os problemas, que são problemas da época, é claro, mas também seus enquanto vivente, né? E esses problemas são tratados, são pensados em termos de conceito. Então, basicamente isso. E a exceção, ou estado de exceção, é um problema, conceito que Schmitt nos oferece ali no comecinho da idade, na República de Weimar, na década de 20, na Alemanha. Bom, e aqui vem a questão básica que eu vou iniciar e depois vou trabalhar durante a nossa, a nossa fala, sobre o que é estado de exceção. Então, evidentemente, eu tenho uma interpretação muito peculiar desse estado de exceção. Assim como a Agamben também tem uma interpretação, assim como, como eu falei, a fortuna crítica acerca do tema, do conceito, é muito extensa. Mas para Schmitt, qual é a grande preocupação de Schmitt ao propor o estado de exceção como conceito fundamental para pensar a autoridade e a ordem política? Então, basicamente, esse conceito serve para isso, para fundamentar a ordem e a autoridade política. Bem, eu sei que eu posso estar fugindo um pouco da primeira pergunta, mas vale a pena dar essa volta, que isso justifica justamente o porquê Schmitt desperta uma reação de amor e de ódio, né? Enfim, em grande parte em torno da história desse conceito. Bem, o que é estado de exceção? Estado de exceção, basicamente, é o modo pelo qual Schmitt procura, de maneira muito paradoxal, fundamentar a ordem política. Simplificando de maneira introdutória esse conceito, estado de exceção ou a exceção é o modo pelo qual a ordem política é constituída em sua relação com um princípio de autoridade. Esse princípio de autoridade, ele para Schmitt, deve ser estritamente transcendente, ou seja, não é um princípio imanente. A exceção é o modo pelo qual, ao suspender a validade, ao suspender, desculpa, a vigência das normas positivas do direito estatal, da Constituição, do direito civil, das normas, enfim, constitucionais e infraconstitucionais, a exceção ela abre por assim dizer, um espaço vazio no qual o soberano ou o agente da soberania, melhor dizendo, atua para capturar a, vamos dizer assim, a forma de direito, a forma autoritativa em outra instância. Falando de uma maneira menos hermética, é na exceção, ou é o estado de exceção, que se possibilita, nesse estado, nesse momento, resgatar um princípio de autoridade que funciona como fundamento desta ordem que se pretende ser válida. Isso tudo, na verdade, porque vocês podem talvez já ter contato com a grande tese desse livro, Teologia Política, que é no primeiro capítulo logo, ele começa dessa forma, que eu vou citar, o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção, mas, na verdade, pouca gente tem paciência de chegar até o final do livro, no terceiro capítulo, logo no começo, ele complementa essa tese, afirmando que, cito novamente, os os conceitos, os principais conceitos da teoria do Estado e do direito são conceitos teológicos secularizados. Bem, deixa eu fazer uma explicação rápida sobre isso. Normalmente, quando se lê a primeira parte, o soberano decide sobre o estado de exceção, tendem a pensar, e só ficam nisso, ficam nesse pensamento superficial e inconsequente, pensam que Schmitt é um arruaceiro, que ele é um arbitrário, que ele é um ditador, que é chegar a decidir, pronto, acabou, que é autoritário
Logo, de início, está aqui. O soberano decide, então ele decide o que quer. Nada mais, nada mais enganoso do que essa interpretação. Na verdade, quando Schmitt afirma o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção, essa tese forte, de fato, tem que ser compreendida a partir do seu complemento, que está no mesmo livro, no capítulo 3, é onde ele fala que os conceitos teológicos são conceitos secularizados. Ou seja, eu devo compreender essa decisão, essa soberania e esse estado de exceção, que são os três grandes temas que Schmitt elabora no começo da década de 20, a partir da noção de secularização. E o que é secularização? Bom, tentando puxar o fio do novelo, né, o fio da meada. A secularização, de maneira muito simples, bom, eu tenho uma dezena de teorias sobre isso, eu vou tentar dizer a do Schmitt, a interpretação do Schmitt. De uma maneira muito simples, secularização é uma tese que afirma que os conceitos teológicos, vamos dizer assim, os conceitos utilizados pela teologia, eles foram mundanizados, eles foram, de certa forma, retirados de um nível sagrado e inseridos num nível profano. Essa transferência de nível eu chamo de secularização. Isso se dá, sobretudo, pela Idade Moderna, né? Depois das guerras civis e religiosas, enfim, na Europa, se vê o perigo que é misturar religião e política, evidentemente, e a tese da secularização, do Estado secular, o Estado laico, como os franceses chamam, na verdade, quase que um lugar comum, é quase algo fundamental, é um princípio fundamental da própria modernidade. A modernidade se distinguia de todas as outras épocas por delimitar uma distinção entre público e privado, entre secular e religioso, secular, enfim, igreja e Estado, enfim. E essa divisão, no entanto, para Schmitt, essa separação, no entanto, para Schmitt, ela mantinha uma relação. Ou seja, a separação, ela, na verdade, separava algo que unia. E o paradigma da teologia política é exatamente esse, né? Eu vou, na verdade, afirmar que há uma separação, mas esse mesmo corte, isto que separa, ao mesmo tempo, une. Exatamente a noção do paradoxo de uma fronteira. A fronteira, além de ser uma ilha imaginária, mas a fronteira é algo que separa e une ao mesmo tempo. Então, Schmitt é um autor que pensa os limites, né? E ele vai pensar exatamente esse limite entre céu e terra, entre transcendência e imanência, entre teologia e política. Bom, pensando nesse limite, ele vai afirmar o seguinte, como conservador, como católico, como autor jurista, né, autor do direito que ele vai pensar o seguinte, herdeiro de uma grande tradição do pensamento europeu, ele vai afirmar o seguinte, ele vai afirmar que todo e qualquer princípio de autoridade de um Estado, do próprio direito, ele só se mantém se eu possuir um princípio de autoridade. E esse princípio de autoridade, ele é o princípio, vamos dizer assim, é o princípio religioso, o princípio teológico. Então eu teria que pressupor uma espécie de fundamento, um Deus, enfim, algo do tipo, para ou algo transcendente, ou seja, que não tenha nem nada, que não seja concreto, que não seja empírico, que não seja histórico, mas que seja universal e eterno, enfim, universal e necessário, como base para eu pensar a validade do direito, entre outras coisas, a validade da norma jurídica, a validade da ordem política, enfim. Ele afirmava que se eu pensar a ordem política, o direito, a partir meramente vamos dizer, da técnica, da economia, até mesmo da moral, eu teria sérios problemas. Na verdade, toda a crise do Estado, toda a crise política, toda, vamos dizer, toda a perspectiva da crise constante que nós vivemos, para Schmitt, não há dúvida que é justamente a ausência de uma fundamentação transcendente da ordem política. E aqui vem um caso da exceção. Já que a ordem política exige um fundamento
para além de si, ou seja, um fundamento que não reside na própria imanência da decisão, imanência da democracia, na própria imanência da constituição política e assim por diante, para Schmitt, essa autoridade do Estado, ela só poderia advir, só poderia ter origem em uma instância não empírica, em uma instância transcendente. Essa instância transcendente ele chama de forma política. A forma política que você pode imaginar como o Estado de Direito. O Estado de Direito é uma forma política. O constitucionalismo é uma forma política. O constitucionalismo nada mais é do que uma técnica de controle de poder. O constitucionalismo, como foi lá no século XVII, XVIII, sobretudo, foi se montando uma técnica de controle de poder, na qual eu tenho institutos de direitos, institutos de direito que regulam, controlam o próprio o próprio Aqui estão funcionamento alguns. o próprio funcionamento do direito. Nesse sentido, Schmitt vai afirmar que a forma política é o meio pelo qual a autoridade do Estado ela é alcançada. Bem, para ele então é necessário que alguma instância empírica, terrena, profana, no caso a estrutura do soberano, de decisão soberana, possa afastar a imprevisibilidade, a contingência, a finitude das relações políticas e alcançar e realizar aqui no concreto, aqui no âmbito das relações políticas, uma forma pura. Então perceba que o estado de exceção, a decisão do soberano, nada mais é do que uma decisão pela representação de uma forma de direito, de uma forma política. Então, Schmitt, na verdade, ele não é o arbitrário, não é o autor que vai dizer que o ditador ou o soberano pode decidir tudo. Pelo contrário, é o autor que vai garantir a ordem política e a autoridade dessa ordem a partir de uma narrativa na qual ele vincula a ação política concreta a um princípio de ordem transcendente, a um princípio de ordem universal necessário, a uma racionalidade que não é imanente, que não é da economia, que não é da técnica, que não é da moral, enfim, mas que é uma racionalidade que é capturada e é concretizada no próprio ato da decisão soberana. O soberano, portanto, ele capta essa ordem, essa forma, essa autorização da própria ordem concreta e transforma esse estado em um estado válido. É isso que os especialistas falam que descrevem, né, como sendo a relação entre exceção e excesso. A decisão no estado de exceção, nesse Schmitt de 1921-22, nada mais é do que a realização, a decisão pela realização de uma forma de direito. Então, Schmitt, ele não tem essa decisão de modo arbitrário, enfatiza esse elemento, não é um ditador que decide o que quiser, mas pelo contrário, é, é uma decisão pela organização do mundo fático. Então, claro, nesse há um dispositivo de exceção que suspende toda a validade, toda a vigência do direito, né? O direito continua válido, mas a sua vigência é suspensa. E nesse espaço de vazio jurídico, o soberano pode atuar sem lei, apesar de que essa atuação do soberano sem lei seja para salvar a própria ordem. Então, ele salvaria a ordem, de certa forma, contra a própria ordem. Este é o princípio básico do estado de exceção. Nas constituições, na Constituição de Weimar, por exemplo, na Constituição brasileira, também de 88, nós temos esse dispositivo, estado de sítio, de exceção, de guerra, enfim, a nomenclatura muda, mas, em suma, basicamente, o estado de exceção é esse dispositivo que suspende a vigência da lei e nessa vacância da lei, por assim dizer, a autoridade pode atuar sem lei, de maneira anômica. A questão é que, evidentemente,
o nazismo foi a figura que, de maneira muito explícita, utilizou esse dispositivo de exceção. Mas antes do nazismo utilizar esse dispositivo de exceção, ele já tinha sido mesmo criticado pelo próprio Schmitt. No caso, essa exceção como utilizada de maneira aleatória. Uma vez que um texto pouco conhecido, mas publicado 2 anos depois, chamado Catolicismo Romano e Forma Política, nesse texto ele complementa as teses do estado de exceção. Também não tem tradução. Não, isso tem tradução. Essa tradução recente, tradução portuguesa. Mas esse texto Schmitt ele vai vincular essa decisão na exceção, essa decisão do estado de exceção ou pelo estado de exceção, e vai dizer que essa decisão pelo estado de exceção é o único modo pelo qual se garantiria a racionalidade do Estado. Então veja que não é um ditador que vai acabar com tudo e vai, a partir da sua própria vontade, vai atuar. Não, pelo contrário, a decisão do soberano, ela põe ordem, ela constitui a ordem jurídica e garante o princípio de autoridade, vinculando a um princípio transcendente. A Igreja Católica seria o meio pelo qual, ou o modelo pelo qual Schmitt pensa o direito. O direito canônico, o direito canônico, enfim, é o meio pelo qual o Schmitt afirmaria que haveria uma relação entre o direito, a igreja e o Estado. Então, o modo hierárquico, o modo de organização da igreja e os seus rituais, procedimentos, enfim, seriam modos que teriam sido secularizados e foram transpostos para o funcionamento do Estado. Então, a tese da secularização, ela acompanha Schmitt desde o começo. Então, há uma secularização que transpõe esses instrumentos religiosos, por assim dizer, e que o direito, de maneira muito clara, utiliza em seus rituais, né? De maneira residual, você pode ver um ritual que é um respeito à autoridade. No STF se usa aquelas capas. Então, há todo um procedimento que beira uma espécie de aura religiosa. Essa aura religiosa não é à toa, né? Para Schmitt, é uma relação muito concreta, porque a forma política que o soberano capta nessa ideia de direito e concretiza no mundo concreto, concretiza no mundo empírico, essa forma política ela tem por modelo básico a própria igreja. Então, a igreja católica, mais especificamente, seria o modo pelo qual eu pensaria o direito e o Estado. Então, veja que o princípio de autoridade ele é algo que Schmitt tem bastante claro e dessa forma, para ele, a Igreja Católica seria a última grande repositória, o último grande exemplo que nós teríamos para promover a autoridade que ele, como conservador, né, estaria sendo perdido. Todo conservador tem essa brincadeira, acha que o mundo está acabando, que os costumes já estão todos depravados. Os conservadores acham que uma origem, anterior, passada, uma origem perdida, ela era bem melhor do que o presente. Então, as pessoas mais velhas têm meu respeito, mas sempre acham que antes era muito melhor do que hoje, e assim por diante. Bem, isso é um argumento, isso é um topo, isso é um lugar argumentativo dos conservadores. Schmitt era um conservador. Então, nesse sentido, ele vai tentar resgatar nessa autoridade da igreja a autoridade do Estado. Bom, só para terminar esse percurso da década de 20, foi a década mais produtiva da sua obra. Alguns anos depois, eu estou em 23, 24, né, em 1927, 28, ele escreve uma obra extremamente importante, a Teoria da Constituição. Eu acho que vou ter outro momento para falar sobre ela, mas é, também escreve uma obra, ao mesmo tempo, chamada Conceito do Político. Neste conceito do político, de certa forma, há uma espécie de mudança no seu modo de pensar a ordem política. Perceba que no texto do começo da década de 20,
Schmitt pensava a ordem política em termos de autoridade, de decisão do soberano sobre a exceção. Essa decisão serviria para pôr em marcha a máquina da secularização, a máquina teológica política, ou seja, pôr em marcha a chancela, o carimbo, né, a autorização, a autoridade da ideia de direito, né, enfim, legitimando a ordem política. Então, é uma questão fundamental, né? Não seria democracia, não seria a Constituição, o princípio de legalidade, enfim, seria a própria uma espécie de princípio universal necessário, transcendente, uma forma, e a decisão concretizaria essa forma no Estado. E, no final da década de 20, ele, na minha leitura, há várias interpretações, enfim, acerca disso. Eu tenho a minha, eu vou tentar aqui apresentar. Enfim, é impossível, toda interpretação é biográfica, então não tem como fazer uma descrição exata de um objeto, enfim, mas eu tenho bons motivos para acreditar nessa interpretação. Ele abandona a teologia política. Hasso Hoffmann, ele tem um livro de 54, jurista muito conhecido, por sinal, sobre Schmitt, e ele traz uma leitura próxima a isso. Então, Schmitt abandona a teologia política e vai conceber agora o político não mais como mediação entre céu e terra, não mais como uma decisão pela exceção que concretiza uma forma ideal, garantindo autoridade ao Estado, né? Enfim, política agora é conflito, é relação amigo-inimigo, é sobretudo relação e antagonismo. Então, quando ele afirma que o conceito do político, por exemplo, pressupõe, olha, o conceito de Estado pressupõe o conceito do político, e assim que ele abre, de maneira quase aforística, né, abre o conceito do político, o livro, né, o conceito do político, ele está afirmando uma coisa muito séria. Ele está, na verdade, alterando, ele está, na verdade, invertendo uma tese do Jelinek, né, um grande jurista alemão, que dizia exatamente o contrário. Poucos anos antes dizia que o conceito do político pressupõe o conceito do Estado. O Schmitt altera essa frase. Ele afirma que o conceito do Estado pressupõe o conceito do político, ou seja, há algo anterior aí, essa anterioridade lógica e histórica seria do político, não do Estado. E o que é o político para Schmitt? Político não é mais a mediação entre céu e terra, não é mais a decisão entre um excesso e exceção, entre o concreto e o abstrato, imanência e transcendência. O político passa a ser agora guerra, no final das contas, passa a ser agora o conflito. Os romanos entendiam isso como estasis, que é guerra civil, uma guerra intestinal, uma guerra, um conflito, enfim, que põe existencialmente os lados opostos em, em uma questão de vida ou de morte. Bom, não quero explorar esse ponto, só quero, na verdade, trabalhar essa inversão que Schmitt ele deixa de operar nessa dualidade teológico-política entre céu e terra, entre transcendência e imanência, uma forma ideal e a concretização das formas, concretização no mundo concreto, no mundo empírico, enfim, na sociedade, e passa a pensar o político e o direito também, né, por tabela, a partir das relações de poder, das relações de força, relações de conflito, no caso, né? Então, perceba que há uma alteração absoluta nesse ponto. E a grande pergunta, a pergunta de US$ 1 milhão, por que, afinal de contas, Schmitt altera a sua postura de um ponto a outro, né, de um livro para outro, da teologia política para o conceito do político? Bem, aí vem as interpretações. Eu tenho uma interpretação muito, enfim, na minha ala, né, é mal recebida em geral, mas, enfim, porque Schmitt percebeu que a narrativa da Igreja Católica, a narrativa teológica política, perdia, evidentemente, o poder de convencimento e as narrativas, seja do capital, capitalismo, né, norte-americano sobretudo, mas também do comunismo soviético, que eram amparados em uma espécie de explicação geral da realidade a partir de princípios econômicos ou técnicos, enfim, não teológico-políticos, ganhava e a Alemanha se via um tanto acossada
tanto pela narrativa de legitimação capitalista, liberal, evidentemente, quanto pela narrativa de constituição da ordem bolchevique, né, a ordem soviética. Entre a cruz e a espada, vamos dizer assim, Schmidt ele decide lutar com as próprias armas dos inimigos. Então, em vez de pressupor uma teologia política, ele vai para o campo da luta, para o campo da imanência. Então, essa dualidade entre transcendência e imanência, ela se torna conflito. Ela se torna a própria imanência do conflito. Bom, depois nós vamos ter vários textos sobre como a própria teologia política ela é imanentizada e a luta intestinal entre Deus Pai e Filho, por exemplo, ela é colocada em marcha pelo Schmitt como luta política, mas isso não vem ao caso. Isso, na verdade, é a própria história da discussão do século XX. O que me interessa, e aqui vem um ponto da pergunta, eu sou muito prolixo para responder qualquer coisa, né? Eu faço, acho que era Platão, mas tem um filósofo brasileiro que falava isso também, para responder as coisas, para chegar perto das coisas importantes, nós devemos fazer nem que nem os animais, que nem os predadores com a sua presa, né? Você tem que fazer voltas, né? Você não vai direto ao ponto. Uma onça, um leão, sei lá, uma cobra, não vai dar o bote de uma vez, ele fica rondando, à espreita, né? Então, o intelectual também não vai fazer qualquer pensador, enfim, não vai fazer uma resposta dura e seca, né? Então, faz as voltas, né? Que nem comer mingau, né? Você não vai comer mingau pelo meio, você vai comer mingau quente pelas bordas, vai esfriando nas beiradas, né? É assim que me ensinaram e, enfim, eu acho que a sabedoria popular é muito, muito válida. Então, Schmidt, logo um pouco depois, ele, nostálgico pela ordem, ele vê toda a República de Weimar ruir, né? Ele próprio era crítico da República de Weimar, mas pela indecisão que Weimar representava, e vê o contexto da Alemanha degringolar para uma forma inaceitável. A grande questão e grande problema é que e toda decisão existencial, toda decisão pessoal, nós devemos entender, respeitar, mas de toda forma também podemos criticar, porque ele era uma figura pública. Nesse momento, mesmo emitindo pareceres contra o Partido Nazista, alertando o perigo do uso da exceção dessa forma equivocada, como seria usada pouco tempo depois, ele preferiu não emigrar. Então, ele, vários dos seus colegas e amigos saíram da Alemanha, foram para os Estados Unidos, para a França, para a Grã-Bretanha, porque eram judeus, porque eram democratas, enfim, e ele preferiu ficar na Alemanha nazista e dobrar a aposta, vamos dizer assim, como Heidegger, afinal de contas, né, também o fez, e passaram a contribuir, ao menos intelectualmente, para a justificação do movimento nazista, do partido nazista da Alemanha na época. É um erro crasso, mas é um erro que os intelectuais sempre, quando almejam, quando alcançam poder, eles são, eles podem, eles cometem. De certa forma, ele pensava que era mais inteligente, ou pensava que poderia mudar os rumos do movimento nazista, e de alguma forma ele poderia transformar aquilo de fato uma terceira via, a Alemanha em um país que poderia alcançar a autoridade, alcançar a estabilidade, a democracia, a ordem. Bom, um engano abissal. Ele escreveu um livro chamado Partido Movimento Estado, contribuindo um tanto com as teses nazistas, nem tanto contribuindo, porque esse livro, na verdade, fazia uma grande referência ao nazismo, mas, no final das contas, fazia uma referência alterando o essencial do nazismo. Em todo caso, começaram a perceber que ele não era tão nazista assim, que ele não era tão racista, que ele tinha amigos judeus, que ele era casado com uma polonesa, enfim. Então, ele não era tão assim bem visto nas altas esferas do partido. Pouco tempo depois descobriram que ele tinha dedicado uma obra a um amigo judeu, e isso é um pecado absoluto,
E as SS, Antischwarzkorps, né, a milícia armada do Partido Nazista, fez um relatório e descobriu na obra pré, né, 33, que ele não era tão assim dedicado ao partido ou ao ideal nazista, ou enfim, e ele caiu em desgraça. Por mais que ele tentasse recuperar recuperar a autoridade, recuperar, enfim, o respeito dos nazistas, ele aderiu em 33, em 36 ele foi preso, né? Heidegger saiu do partido, né, ficou isolado, Schmitt foi preso e foi depois liberado e proibido de dar aulas, né? É uma pessoa perigosa, dar aula é perigoso. E após a guerra foi algo muito estranho, porque ele foi preso pelos nazistas, solto depois. Depois ele foi preso pelos americanos, né? Primeiro foi pelos soviéticos, enfim, não estou lembrado agora, mas foi preso pelos soviéticos, submetido a interrogatórios, e estava naquela dúvida, né? É nazista ou não é nazista? E ele foi solto depois pelos soviéticos e logo depois preso pelos americanos. E também foi feito um interrogatório, inclusive publicado livros com esse interrogatório. Eu tenho aqui, depois eu posso passar para vocês. Enfim, então ele afirmava: eu não posso ser desnazificado porque eu não sou nazista. Em todo caso, a biblioteca dele foi apreendida, ele foi proibido de dar aula depois da Segunda Guerra Mundial, enfim, e se dedicou ao direito internacional e publicou uma obra fundamental no direito internacional público chamado O Nome da Terra. Por mais que ele não desse aula, proibido de dar aula, literalmente, na Alemanha mesmo após a Segunda Guerra Mundial, ele fazia seminários em casa. E toda a intelectualidade alemã e francesa e europeia assistia a esses seminários e os seus textos foram fundamentais, por exemplo, para escrita da Constituição, da Lei Fundamental de Bonn, né, de 49, bem como para a compreensão do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo, do neoconstitucionalismo, enfim, das correntes mais inovadoras do direito constitucional, com uma com um problema. Era feio, era chato, pegava mal você falar que citar Schmitt. Então você tem inúmeros textos importantes que bebem dessa fonte, mas não cita, porque, enfim, é uma figura maldita, tá? Como os malditos. Como Maquiavel foi maldito, como Spinoza foi maldito, por exemplo, e hoje nós falamos sem o menor problema. Schmitt, claro, não chega a ser um Maquiavel, não chega a ser um Spinoza, porque eu tenho muito respeito por esses autores, ele próprio dizia que não chegava a tanto, mas é uma figura maldita desse tipo, né? Influente, porém é melhor calar do que falar sobre ela. Paulo Bonavides, jurista, enfim, paraibano, né? Cearense de adoção, que faleceu agora recentemente em Fortaleza, não foi meu professor da Faculdade de Direito, mas foi durante o mestrado e eu assisti aulas como ouvinte, e, de fato, alguém que eu respeito bastante, respeitava bastante, eu respeito a memória dele. Bonavides, mesmo quando estava na Alemanha, ele tentou visitar Schmitt na década de 80. Schmitt morreu em 85, viveu bastante, quase um século. E Bonavides, no seu livro Curso de Direito Constitucional, que é importantíssimo, cita bastante Carl Schmitt, já na década de 80, né? E ele afirmava que uma das grandes frustrações da vida intelectual dele foi não ter podido fazer uma entrevista com Schmitt lá onde ele morava, né, no norte da Alemanha, porque já estava doente, porque a esposa não deixava, enfim, porque tinha toda uma aura de maldição, enfim. Então, Bonavides é uma figura central no nosso direito brasileiro e ele publicamente afirmava que uma das grandes frustrações intelectuais foi não ter conhecido Carl Schmitt. Bem, isso tudo para tentar meio que responder um pouco a sua pergunta, Sidney, que foi a questão, é um preconceito trabalhando um pouco Carl Schmitt? Sim. A minha monografia, né, meu trabalho de final de curso foi sobre Carl Schmitt,
e realismo político. A minha dissertação de mestrado foi sobre Carl Schmitt, em Fortaleza também, na UFC, já em filosofia, no caso. A minha tese de doutorado, que eu defendi agora em 17, também foi sobre Carl Schmitt, mas uma perspectiva pós-schmittiana, né? Então eu uso Schmitt para pensar algo que eu quero pensar, mas em todo caso é Schmitt. Então, eu sou um dos poucos autores que fez graduação, mestrado, doutorado e pesquisa em Carl Schmitt. Eu diria que nos concursos, nos editais, quando meu nome aparece, as pessoas vinculam já a uma pessoa de direita, conservadora, católica. E o que eu sou exatamente o contrário disso, né? Então, não necessariamente, enfim, você vai ter uma identidade biográfica com o autor. Até porque pouco me interessa a biografia do Schmitt. Me interessa, na verdade, o que eu posso fazer com o seu pensamento. Estou consciente, leio biografias dele, né? Eu tenho umas 5 ou 6 biografias aqui, eu tive que trabalhar. Em todo caso, não me interessa nem em último caso, o que ele pensou de fato, enquanto a intenção do autor. A intenção do autor é sempre inalcançável. Mas o que eu posso fazer com isso? Como posso interpretar isso? A Agamben, voltando ao começo da pergunta, do começo da minha fala, é esse autor que vai resgatar Schmitt e vai propor uma releitura desse estado de exceção, né? Esse estado de exceção é pensado de outra forma por Agamben. Então, perceba que os conceitos eles têm uma vida própria, né? Apesar de eu ser schmittólogo, eu tenho outra postura. Então, eu me filio, vamos dizer assim, a uma leitura de esquerda de Schmitt. Então, assim como Hegel teve uma leitura de direita, uma leitura de esquerda, a leitura de esquerda deu origem a Marx, por exemplo. Marx vem de Hegel, mais que Hegel fosse um conservador também, de certa forma, monarquista, né? Enfim, Schmitt também deu ensejo à leitura de direita e leitura de esquerda. Isso, de maneira não política, essa distinção, ela nasce, você sabe, na Revolução Francesa, enfim. Bom, não que a direita odeie a esquerda no sentido de ideologia, mas há uma leitura que parte de pressupostos diferentes. Esses pressupostos encaminham, no caso, me encaminham para uma leitura que eu chamo de pós-estruturalista de Schmitt. Então, eu tenho essa peculiaridade. Em todo caso, Schmitt é um autor vinculado ao nazismo, conservador, católico. Então, quando me veem, ou quando vem meu currículo, vem meu texto, acham que vai encontrar algo parecido. Então, o preconceito maior que eu sofri foi, na verdade, não submetendo a um edital de pesquisa. Não vou falar qual agência, não vou falar quem fez isso, porque, enfim, talvez depois de mortos eu possa falar, mas, enfim, respeito. Mas uma certa agência negou uma pesquisa minha, né, de tradução da obra de Schmitt, inclusive, dizendo que isso era nazismo, que não ia financiar nazismo. Bom, nada mais equivocado, né, que isso. Em todo caso, é a fama, é o preconceito que permanece, né? Então, claro, há uma série de professores que tentam que trabalham e já tem resultados muito consistentes nessa reavaliação de Carl Schmitt, né? E separar a biografia de sua obra, né? Em todo caso, é um trabalho muito, muito difícil de fazer, né? Muito difícil. Bem, então, preconceituar, mas também há muita gente há muitos pesquisadores que têm que ler e têm que trabalhar e depois reconhecem que há inteligência, há uma criatividade ali que nós temos que reconhecer. Então, fica o convite para pensar Carl Schmitt, Agamben, Walter Benjamin, que é outro autor que também pensa a exceção e esse não sofre preconceito, evidentemente. Mas interessante essa questão do preconceito, Sidney, porque, e todos que estiverem ouvindo, né? Walter Benjamin é um autor marxista de esquerda, revolucionário, o contrário de judeu, né? O contrário de Schmitt, que era católico, conservador de direita e, enfim, era um revolucionário conservador, como se chamava na época. Mas os dois tinham uma troca de cartas e tinham uma leitura, né? Uma reciprocidade teórica muito, muito interessante. A Gamben, por exemplo, narra parte desse contato,
no capítulo 4 do Estado de Exceção, salvo engano, capítulo 4, a luta entre gigantes, né? Então chama Walter Benjamin e Schmitt de gigante, justamente acerca da exceção, desse espaço vazio que é a exceção. Mas enquanto Schmitt teve essa desdita, né, foi preso pelos nazistas, preso pelos soviéticos, preso pelos americanos, conseguiu ser preso 3 vezes, enfim, Benjamin ele foi suicidado, né, ele fugindo dos nazistas na fronteira entre França e Espanha, ele se suicidou, né, então ele tem uma história trágica também, mas não obstante, suicidou porque era exatamente contra, né, tudo isso que Schmitt tentou abraçar. Mas só para eu afirmar que uma leitura de direita e uma leitura de esquerda podem se respeitar sempre, né? Então, Benjamin e Schmitt se liam e escreviam livros, na verdade, tendo como uma cooperação intelectual, mesmo contra, mesmo sendo contrário a tudo aquilo que eu vivo e que eu penso, enfim, um e outro conseguiam ter essa generosidade intelectual. Então, nós tentamos essa tentamos ter essa maturidade, né? Bom, nem todos têm, mas o preconceito existe. Em todo caso, pouco a pouco nós vamos tentar, estamos desconstruindo tudo isso. Bem, você me pergunta também, uma segunda questão, eu acabei que me estendi muito na primeira, mas vamos aqui, a gente pode fazer destaques, né, em relação à segunda questão, que basicamente você me pergunta o que é que Carl Schmitt entendia por direito, né? Se há uma filosofia jurídica no pensamento schmittiano. Sem dúvida, como eu falei, direito para Carl Schmitt era pensado em termos de autorização do poder. Eu poderia afirmar isso. Eu não gosto, hoje, sobretudo, né, enfim, que eu estou mais na filosofia do que no direito propriamente dito, eu não gosto de fazer essa distinção tão grande entre direito e filosofia. No campo do pensamento, é claro que direito tem uma prática, que é a prática dogmática, direito civil, leis, advocacia, enfim, isso aí eu não faço mais. Mas no campo do pensamento, eu diria que Schmitt tem uma filosofia política que, em si, envolve direito, política e Estado, enfim, de modo que eu posso dizer que o direito é o modo pelo qual o Schmitt compreende o Estado, pelo menos na sua obra inicial. É o modo pelo qual o Estado ganha essa autoridade, essa forma de direito, o direito enquanto forma ideal. Mas essa noção de direito em Schmitt, ela se altera bastante, né? Então, teria que trabalhar qual o conceito de direito no livro tal, no livro X, no livro Normas da Terra, no livro sobre Hobbes, no livro no conceito do político. Mas a minha leitura, sobretudo, prioriza ou dá primazia a uma abordagem política do direito. Então, eu diria que, para mim, Schmitt é útil porque evidencia que o direito ele tem uma abordagem, sobretudo, política. Ele é feito contra alguém. Ele é um direito, na verdade, que se constitui como combate, né? É Mangabeira Unger, né, nos estudos críticos americanos, nos estudos legais, estudos estudos críticos legais, algo do tipo, enfim, movimento famoso nos Estados Unidos, fundamentado no pós-estruturalismo, em Derrida, enfim, também deve um pouco a essa noção de que o direito ele é conflito. Então, Schmitt resgata essa noção de direito, mas, como eu falo, eu prefiro o Schmitt politólogo, não o Schmitt jurídico. O Schmitt jurista, né, ele é aquele Schmitt da ordem, o Schmitt da autorização do Estado através do direito, o Schmitt, enfim. O Schmitt politólogo, o Schmitt que trabalha a política, para mim ele é muito mais potente para pensar hoje. Por exemplo, hoje eu estou pesquisando a noção de populismo, de autoritarismo e de um liberalismo, neoliberalismo autoritário. Schmitt me dá condições de pensar isso, né? Porque ele pensa fundamentalmente a política como conflito. Então, é o ponto de partida para pensar qualquer coisa hoje, eu diria, que na verdade é o que Maquiavel também pensava, é o que Spinoza também pensava,
que o Nietzsche também tinha a mesma perspectiva de filosofia ou de política como combate, como conflito, né? E aqui eu acabo entrando na sua terceira pergunta, né? Se há uma diferença entre político e política em Schmitt. E é uma pergunta excelente, porque, na verdade, todo um grande movimento ele é constituído na contemporaneidade, sobretudo nos últimos 10 anos, né, 20 anos, em torno da diferença entre política e político, de maneira muito direta e clara, porque eu já fiz um grande discurso no começo da nossa fala. No conceito do político, há uma distinção fundamental entre, em alemão die Politik e das Polit, né? Em inglês é the political e politics, né? Que é um substantivo e um adjetivo substancializado. Então, eu tenho a política como o conjunto de instituições, o conjunto de normas, o conjunto juridificado da sociedade, é, no qual me diz, de maneira previsível e mecânica, no sentido de procedimental, o que é e o que não é. Então, a política é, por assim dizer, aquilo que no século XVIII se chamava de poder constituído, né? São os poderes constituídos. O político, e aí o político é outro nível ontológico, né, de pensar a coisa, de pensar esse problema. O político se refere às relações, se refere, portanto, a algo que eu costumo chamar ininstitucionalizável. Isto é algo que não se prende a normas jurídicas, algo que eu não posso fazer enquadramento legal naquela distinção do século XVIII, eu diria que é o poder constituinte, né? Algumas teorias, né, fazem essa distinção entre poder constituído, legal, né, paradinho, lá bonitinho, organizado, enfim, e o poder constituinte, que é essa pulsão, que é quase uma pulsão destrutiva, é quase uma espécie de força. Então, essa força ininstitucionalizável, Schmitt nomeia como político, e esse político nada mais é do que o conflito. Conflito como um dado antropológico fundamental, eu diria quase que ontológico das relações humanas. Então, isso é algo muito raro no direito, na teoria do direito, porque é raro um autor do direito, um jurista de formação como Schmitt, ter uma articulação ontológica, filosófica, consistente e aprofundada e vincular uma categoria jurídica a uma perspectiva ontológica. E Schmitt faz isso, né? Schmitt faz essa distinção entre político e Estado, político e política, e esse político como sendo exatamente esse modo pelo qual as relações constituem uma ordem. Só que ao constituírem ordem, ou seja, ao constituírem a ordem política, esse fundamento ele se retrai, ele se esvai. Não é um fundamento que eu faço, ponto, fixo daqui, eu posso, sim, fixá-lo, estabelecê-lo. Não, é um fundamento que ele se esvai no momento mesmo que faz a obra. Só que esse esvaziamento, esse retirar-se, ele não é um acabar-se, né? Ele retira, mas ele permanece. Então é como se Schmitt dissesse que o fundamento está sempre à espreita, né? É como se dissesse que essa crise, que ao mesmo tempo é uma crise abertura que constitui uma ordem, ela pode a cada instante, a cada instante ela pode retornar, porque para Schmitt a ordem política ela é catastrófica, ou seja, o modo de constituição da ordem política moderna, do Estado moderno, ele é catastrófico, é de catástrofe em catástrofe, até a catástrofe final. Isso eles chamam de Caterron. Caterron é uma figura do apóstolo Paulo, em Timóteo, se eu não me engano, que Paulo fala que o Messias virá, só que há algo que detém, né? Esse algo que detém, o anticristo, na verdade, a catástrofe final, para Paulo, tem várias interpretações, seria a Igreja Católica. Então a Igreja Católica detém que o anticristo apareça, e quando ele aparecer, aí tudo vai para a escatologia, né? Jesus volta, tem toda aquela
os acontecimentos da última semana de Daniel, né, as guerras do Armagedon e etc. e tal. Schmitt toma esse termo e vai afirmar que o Estado, de certa forma, é o Caterhon, ou seja, o Estado é a ordem política que impede que o mal surja de modo completo. Então, se o Estado acabar, se houver anomia, se houver anarquia, é como se fosse o fim do mundo. Então, para Schmitt, essa é a questão muito clara. Né? Schmitt é conservador e quer que a ordem continue. Bem, o que eu tomo disso é, que é o seguinte: o fundamento como político, ele é sempre algo a ser construído, ele é constante, ele é contínuo. Então, quando eu falo que o político é o fundamento da ordem, estou falando que esse fundamento da ordem, ele se caracteriza por não ser o fundamento. O fundamento que, na verdade, usando o termo de Heidegger, é um abismo. Então, não é algo fixo, mas, pelo contrário, é algo que não está lá. Então, isso demonstra a precariedade, a provisoriedade e como qualquer domínio, como qualquer norma, como qualquer ordem, ela é estritamente hegemônica e não substancialista. Claro, essa é uma consequência não autorizada que eu tirei de Schmitt, mas compreender a ordem como precária, provisória, hegemônica, é algo que Schmitt dá aso, dá o que pensar. Então, nesse sentido, a distinção entre político e política é extremamente, faz fortuna crítica em todo o século XX, mais recentemente com dois autores marxistas, que bebem da fonte de Schmitt, que Ernesto Laclau, que é um argentino, que era professor em Londres, faleceu também há pouco tempo, e a sua esposa, também é tão ou mais famosa que ele, que é a Chantal Mouffe, que é uma belga, que também dá aula em Londres. No livro recente dela sobre populismo, por exemplo, sobre o político, né? Esse livro também, vamos dizer assim, teve uma boa recepção, e parte do livro inteiro trata do Schmitt, sobre o político, da Chantal Mouffe. Então veja que os autores são utilizados, né? Eu espero ter alguma obra, algum dia, eu sou muito novo para publicar algo do tipo, mas, enfim, não se tem que ter fidelidade a autores, é isso que eu quero falar. Se deve utilizá-lo de maneira criativa, né? Então, com os devidos limites e respeitos. Então, Schmitt, essa distinção política e político, ele próprio lança, apesar de não pensar as últimas consequências, e a tradição, assim, as últimas décadas é que vai pensar por ele, por assim dizer. Eu acho que, de certa forma, eu respondi a sua quarta indagação, Sidney, quarta, que eu, na verdade, eu não estou levando em conta como perguntas, tá? Eu estou levando como se fossem motes para eu desenvolver uma fala. Então, eu estou falando, tendo a estrutura aqui, mas mais como uma forma de eu, desenvolver temas. Você pergunta se a política vale mais que o direito para Schmitt. Eu diria que não é que a política vale mais que o direito. Eu diria que, sobretudo nessa segunda fase de pensamento, alguns falam que é a terceira fase, mas enfim, a fase weimariana, do final da República de Weimar, eu diria que a política ela é vista como algo mais fundamental, nesse sentido que eu acabei de falar. Ela é vista como aquilo que me permite fundar, né, a própria ordem política e jurídica. Então, eu tenho na política, ou melhor, no político, né, então eu tenho que fazer uma pequena correção, no político, um princípio de anterioridade. Quando ele fala que o político pressupõe, o Estado pressupõe o político, ele está falando também que o direito pressupõe o político. Ou seja, no fundamento, na origem de toda ordem, de toda norma, não há uma norma hipotética fundamental, né? Para usar como Kelsen, Hans Kelsen é um grande adversário jurista dele, né, do Schmitt, fizeram grandes debates, né, assim, teóricos, né, sobre isso. Não há uma norma hipotética fundamental. Quando eu penso o Estado ou o direito, há, na verdade, uma decisão fundamental. E essa decisão é pela ordem, decisão pela representação, decisão política. Nesse sentido, Schmitt discorda completamente
de Kelsen, é, enfim, justamente sobre a noção de jurisdição constitucional. Na jurisdição constitucional, Schmitt tem um livro, O Guardião da Constituição, né, de 31, salvo engano, de 30, bem como a Teoria da Constituição também, que é um livraço, né, que eu queria muito traduzir, mas falta tempo e estímulos, né, enfim, é um livro maldito, né. Eu já soube de três tentativas de tradução desse livro, da Teoria da Constituição, né, e nenhuma chegou a um fim. E entrei em contato com aqui um parêntese, né? Entrei em contato com o diretor da editora Forense, no Rio. Na verdade, eu acho que é da família proprietária da editora, enfim, é o Francisco, agora me fugiu o nome. Entrei em contato, nós temos um amigo em comum, e fiquei surpreso quando soube que ele também tinha defendido uma tese no Rio sobre Carl Schmitt. Então, ficou um convite aí entreaberto para eu também traduzir. Mas a vida leva para um lado para o outro, a gente não tem muito controle disso tudo, mas fica para um dia com mais calma, né, para uma hora com mais calma, fazer essa tradução que é um trabalho gigantesco, né? Em todo caso, no Brasil a gente precisaria de uma tradução da teoria da Constituição, que é a primeira teoria da Constituição, na verdade, de 28, né, vai fazer 100 anos e nós não temos uma tradução confiável. Então, quando fala de direito, Estado, enfim, Schmitt vê, sobretudo, decisão fundamental. Quando fala de decisão, ele pensa no princípio da pessoalidade. Né? Daí o Führer nazista, num primeiro momento ele foi visto com simpatia. Depois ele viu que não tinha condição. Mas a noção de decisão para ele, que é uma noção muito cara à teologia, né, claro, foi algo importante. E, bem, nesse ponto eu não sigo Schmitt, mas reconheço que há uma coerência conceitual interessante. Eu tenho outras soluções, né? Porque apesar de em 17 ter defendido a tese, desde então eu migrei muito para um pensamento político italiano, francês também, claro, mas meio que eu saí dessa leitura alemã propriamente dita e me aventuro nos últimos três anos em estudar o pensamento italiano, a Gambia, sem dúvida, mas sobretudo Roberto Espósito. Roberto Espósito é um autor contemporâneo, vivo, publica livros formidáveis. Dele tem pouca tradução em português, mas tem um livro chamado Bios, Trabalho Biopolítica, que é um tema que eu agora também venho enfrentando. Necropolítica, enfim, esses temas ele aborda. Bem como também um autor italiano chamado Antonio Negri. De Negri e de Espósito, eu migrei também para a leitura de Spinoza, então diria, e Nietzsche, claro, sempre foi uma grande referência. Então diria que o pensamento italiano contemporâneo, sobretudo Agamben e Espósito, Roberto Espósito, e Negri, né, claro, também Negri, que me revelou um Spinoza que eu venho recuperando. Então, Spinoza é outro autor maldito a quem eu me dedico meus estudos, e Nietzsche, evidentemente, é um autor que sempre esteve presente nas minhas leituras. Mas esse conjunto de temas me enviou para uma ontologia política. É o meu projeto de pesquisa atual. E nessa ontologia política, há alguns autores que me fornecem ferramentas muito úteis para pensar algo mais autoral. São eles Deleuze, Gilles Deleuze e Simondon, dois autores franceses. Então, eu diria que as minhas leituras contemporâneas, nos últimos 2 anos, né, 3 anos no máximo, trabalham exatamente isso, né? Trabalham pensamento italiano político e Deleuze e Simondon, Gilbert Simondon, dois autores franceses. Outro autor que eu acho importantíssimo a leitura, para quem estiver curioso, é, só,
ok, Schmitt é muito importante, mas o que é que estão pensando hoje a partir de Schmitt? Há uma leitura muito interessante de Derrida, Jacques Derrida, autor francês também, sobre Schmitt. Está no livro Políticas da Amizade. Dedica 5 capítulos de uma leitura formidável, uma leitura assim que eu acho que é a leitura mais, a leitura que é melhor elaborada, né, acerca de Schmitt, é a leitura de Derrida. Me convenceu bastante. Vou publicar um artigo agora, recentemente, sobre essa leitura, a Derrida, leitor de Schmitt. Vou publicar agora, futuramente, em breve, já está pronto. E seria esse grande arco de leituras que eu aconselharia a, a trabalhar, né, sobre o autor. Bom, você tem uma outra pergunta muito boa também, que eu acho que não vou ter mais tempo para abordar, mas você me questiona sobre o que é o estado de exceção para Schmitt, o que eu já falei, na verdade, no começo, foi a primeira, mas aí vou ter uma oportunidade de trabalhar a segunda parte da pergunta, que é muito boa. Atualmente, no Brasil, quem teria o poder de decretá-lo? É, é muito boa porque me permite delimitar uma diferença entre, não vou dizer entre teoria e prática, mas entre pensamento filosófico, pensamento em geral, e pensamento dogmático. Ou pensamento científico também. Filosofia não é ciência. Filosofia também não é um pensamento prático. Quando eu trabalho filosofia, por mais que eu trabalhe questões e eventos concretos, eu não trabalho, por exemplo, aspectos do mundo empírico em si próprios, como a ciência. A ciência trabalha, ele pega um asteroide, a ciência pega uma amostra de algum ser vivo, amostra de água, a ciência do direito estuda casos, como se fosse de fato uma amostra, um dado, um objeto. Na filosofia, também na filosofia do direito, ou em qualquer atividade do pensamento que seja abstrata, não abstrata, não vou dizer abstrato, mas certamente conceitual, nós não temos essa capacidade de dizer fulano cicrano, dizer é assim que se faz, né? Enquanto nas ciências em geral, numa pesquisa, o resultado é o que importa, né? Estamos agora no contexto das vacinas. Você vai saber se a vacina ela é útil, se ela funciona a partir do resultado dela, de uma pesquisa realizada. Então, eu vou ler toda a pesquisa e vou ver o resultado. Nas humanas, nas ciências humanas, sobretudo na filosofia, que nem ciência o resultado pouco importa. Na verdade, o resultado é o que menos importa. O que mais importa é o percurso da argumentação. Então, é na argumentação que nós temos a transformação da coisa, a transformação da compreensão. A compreensão, ela advém não porque o resultado, a conclusão foi bem executada, mas porque todo o percurso que eu atravessei do argumento, ele deu ensejo a outra coisa. Então, a filosofia, o pensamento conceitual, ele não trabalha de resultado em resultado, mas ele trabalha em, vamos dizer assim, em ensejos e ensejos. Então, Nietzsche, sempre Nietzsche, tem uma metáfora muito rica, que é a metáfora da flecha, né? Que é basicamente o seguinte: o que é a tradição intelectual? Bom, é um autor que pega uma flecha, ou, enfim, uma pedra, entenda como quiser, mas pega um objeto, joga mais à frente, e chega outra pessoa que pega novamente essa flecha e joga mais à frente, e assim por diante. Então, essa passagem, esse ensejo, mais do que um resultado, eu diria, que é importante para a filosofia. Então, não tem como dizer quem poderia decretar hoje o estado de exceção que no Brasil, né? Não teria. Claro, tem uma leitura historiográfica, tem uma leitura da ciência política, eu poderia arriscar alguma coisa, mas a minha área de especialidade é filosófica, né? Então, eu posso pensar
o que é decretar, o que é poder, o que enfim, estado de exceção, etc. Mas fazer uma confluência de conceitos para chegar a um resultado e descrever, isso para mim seria exercício de futurologia. Eu posso pensar fenômenos que fatalmente vão acontecer, né? O populismo é isso, por exemplo, populismo penal, populismo jurídico, populismo, no caso, estritamente falando, das eleições, é algo que eu posso pensar, né? Como resolver isso? Quais são os mecanismos para evitar? Bom, aí já, não, já foge da minha alçada. Então, nesse sentido, eu poderia pensar a tua pergunta de outra forma. Poderia pensar o seguinte: esse estado de exceção, ele já não está valendo, né, por assim dizer, ele já não é exatamente a regra, né? A exceção, ela já não é uma exceção que não é estritamente política, mas que é econômica e que por isso é politizada. Então, já não seria exatamente a regra. Estou lendo um livro agora, leitura de cabeceira, né? Passo o dia lendo, estudando, pesquisando, mas na cabeceira tem um livro, uma leitura mais light, uma leitura mais leve, que é do Chamainu, do Gregório Chamainu. O livro é A Sociedade Iliberal. Não, desculpa, o nome do livro é A Sociedade Indomável, Ingovernável. Desculpa, é muita coisa para lembrar. É A Sociedade Ingovernável. Bem, ele narra de uma inspiração Foucaultiana, enfim, um autor francês muito interessante. Alguns anos atrás, ele publicou A Teoria do Drone, né, que é um livro de uma invenção filosófica, de criativa, muito interessante. Bom, mas nesse último livro que eu estou lendo, a Sociedade Ingovernável, ele trabalha exatamente na década de 70 como o mercado de trabalho americano ele se viu num momento muito difícil, pelo menos nas empresas, né? Porque antes da crise do petróleo, em 73, né? Tínhamos uma situação nos Estados Unidos de quase pleno emprego, de pleno emprego, praticamente, de sindicatos fortes, de salários altos. Claro, o terceiro mundo se desmantelava, né? Mas os Estados Unidos tinham uma instabilidade. Bem, e o que é que o pleno emprego provocou nessa geração da década de 60 até começo de 70? Para o Chamainu era uma coisa muito simples, e para a época, né, os capitalistas diziam que a produção estava caindo. Caindo porque o trabalhador não mais se conformava com o autoritarismo da fábrica. Se um patrão exigisse uma hora extra e o empregado não quisesse, ele pedia demissão. No dia seguinte, ele podia arranjar trabalho e não ia passar fome, e tinha uma seguridade social mínima, seguro-desemprego enfim, instituições sociais, mesmo nos Estados Unidos, né, que não implementou a rigor um estado de bem-estar social como na Europa. Enfim. E os capitalistas disseram, os teóricos do capital afirmavam o seguinte: há um elemento aqui que é o que está provocando essa perda de produção, que é exatamente o medo, ou melhor, a ausência do medo. O trabalhador perdeu o medo. E eles começaram a entender o que Hobbes já tinha entendido lá no século XVII, que o Estado, a política, o direito, ela opera sob o signo do medo. É o medo de perder o emprego, é o medo de ficar desempregado, é o medo de não ter o que comer, é o medo de ser visto como vagabundo, é o medo de não dar o que comer para os seus filhos, não ter onde morar, é o medo da morte violenta, no caso de Hobbes. E então Hobbes funda toda a história do Ocidente, a história política do Ocidente, sob esse afeto do medo. O medo é que garante de fato a ordem. Em Hobbes isso é claro. Estado de natureza, é a guerra de todos contra todos, isso é impossível viver desse jeito, então tem um contrato social para que pudéssemos constituir o Estado. O Estado, então, é o Estado civil, o Estado de direito, no caso, né?
de uma forma ou de outra, é o local onde os indivíduos podem gozar de relativa segurança e tranquilidade, certeza e segurança jurídica também. Perder o medo. Só que esse medo, na verdade, não se perde, porque ele só, na verdade, é concentrado em uma pessoa ou em uma instituição. O medo do outro, da morte violenta, no estado de natureza, do guerra de todos contra todos, ele é concentrado e potencializado em Hobbes, né? No soberano absoluto, que pode fazer e desfazer qualquer coisa, né? Então, esse medo ele é concentrado, ele é só redirecionado, mas o medo se torna o afeto fundamental, constitutivo da ordem política moderna. Então, Vladimir Safatli, que é um autor brasileiro, enfim, que eu reconheço como um grande intelectual que pensa o Brasil e tem uma, uma leitura muito criativa e muito sofisticada. Safatli, ele sempre usa esse termo nas aulas, eu vou copiá-lo, né, citando, enfim, não estou plagiando, mas é uma citação. Ele afirma que pedir para o Estado resolver seus problemas é contraditório, porque afinal de contas o Estado ele é a origem do medo. Bom, como ele fala, ele é ao mesmo tempo o bombeiro e o pirotécnico, aquele que põe o fogo e aquele que vai apagar o fogo. Em Hobbes ele é isso e na tradição ele é fundado dessa forma. De modo que, quando você fala estado de exceção, podemos decretá-lo? Eu diria que desde a década de 70 nós temos uma vigência de um estado de exceção econômico. Ou entenda como quiser, um estado de exceção que é constante. A Agamben, por exemplo, traz essa tese, essa contiguidade entre ditadura e democracia, que as nossas democracias, na verdade, elas são fajutas, elas são superficiais, e o que vale, de fato, é essa ordem imanente da exceção, da ausência de direitos, né? Não, a exceção não é só a ausência de direitos, né, mas no comum ela é vista como a agressão. Eu diria que sim, é necessário repensar essa exceção e o autor que nós precisamos para repensar essa exceção é justamente Walter Benjamin. Tem um texto chamado Tese sobre a História, mas um texto que eu prefiro ainda mais, que é sobre a violência, né? Esses dois textos eu posso dizer que dão a cifra, dão um modo de compreensão desse estado de exceção. Não mais como um estado de exceção econômico, não mais como os capitalistas que vão amedrontar o corpo trabalhador para que os trabalhadores trabalhem mais e melhor, né? A despeito de todas as crueldades e maldades que se faz, mas pensar uma exceção que de fato como eu posso afirmar, de fato, promova essa catástrofe que Schmitt tanto temia, mas para instaurar uma nova ordem que não seja uma ordem calcada no medo, não seja uma ordem fundada sob a ordem do sob a ordem sob o imperativo do trabalho, sob o imperativo do medo, sob o imperativo da, 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 desse afeto que só faz, na verdade, é desagregar. Então, seria outra ordem afetiva, outro circuito dos afetos, né, para parafrasear um livro do Safatli, que nós teríamos que pensar. Né? Eu não diria nem pensar, mas diria, na verdade, repensar. Spinoza, para finalizar, que também tem uma boa. Schmitt era um leitor de Spinoza e cita bastante Spinoza, apesar de ter uma briga, né, uma disputa. Spinoza é esse autor que vai nos possibilitar pensar outra ordem possível. Em vez do contrato, em vez do medo, Spinoza ele apostaria em outro afeto político fundamental. Enfim, esse afeto político fundamental que pudesse, em vez de constituir uma ordem política
a partir da disputa do contrato social, ou seja, de uma base privada, mas pudesse pensar a política a partir dessa constituição pública. No caso Spinoza, ele critica a noção de contrato e propõe a noção de concurso. Concurso como cooperação. Então, a figura da cooperação em Spinoza, segundo a qual ele pensa de maneira muito simples. Olha, é, é como, eu diria, como um time de futebol. Se você for individualista no futebol, você não vai fazer o gol. Vai ser o fominho, vai ser o delegado, né? No Ceará a gente chama assim, eu chamava pelo menos, vai levar pancada. Com a bola toda, por mais que seja habilidoso, pode fazer dois, três dribles, mas vai sofrer a falta. O jogo não é assim, né? Eu diria. Então, o que Spinoza propõe é que cada um consiga agregar sua potência em prol de um projeto, em prol de uma cooperação, em prol de uma constituição comum. É esse conceito de constituição comum ou de multidão que eu venho pensando também com Spinoza como uma alternativa a essa exceção que nós vivemos, a esse estado de necropolítica, que é o estado da política da morte que nós vivemos, e pensar a multidão contra essas formas outras de diminuição da vida. A multidão como no carnaval, a multidão como em festas, a multidão como corpo pulsante, como corpo criativo, né? Bom, mas isso já é outro capítulo, serviria para outra aula, não mais sobre Schmitt, mas sobre Spinoza, e que já me ponho à disposição, Sidney, para debater esses temas em outras ocasiões e outros autores também, desse arco de autores que eu tenho algum contato. E gostaria de agradecer também o convite, mais uma vez, a paciência, a gentileza que você sempre me tratou, tá bom? Então, acho que eu já falei demais e boa noite. Estou aqui disposto a perguntas, as questões, fique à vontade. Hoje o dia está completamente livre.